Olá! Bem-vindo ao curso de Apresentações de Impacto. Nesta aula introdutória, nós vamos começar com algumas perguntas importantes. Afinal, antes de criar, nós precisamos pensar. O que faz uma boa apresentação? Bom, o que eu vou dizer aqui não é segredo. Em todo lugar você vai ouvir a mesma resposta. Para fazer uma apresentação que prenda a atenção do público, é preciso 3 fatores. O primeiro é o storytelling, ou seja, saber contar uma história. O segundo é o design. Sua apresentação precisa ser atraente. E em terceiro lugar, a autoridade, que para nós é a combinação perfeita do conhecimento com a capacidade de transmitir esse conhecimento. Todo mundo já teve um professor que dominava a matéria, mas que não sabia ensinar, não é mesmo? Mas às vezes, a gente também tem a oportunidade de encontrar alguém que entende do assunto e que também sabe compartilhar esse conhecimento. Isso sim é autoridade. Se você parar para pensar, essas 3 características fazem muito sentido. O storytelling tem a ver com o conteúdo e o roteiro da apresentação. Já o design remete à criação dos slides, do vídeo ou de qualquer outro recurso visual. E a autoridade, ela tem ligação direta com você. Isso mesmo. Como que o apresentador se comporta diante do público? Então, continue assistindo e dê os primeiros passos para encantar o seu público. Antes de continuarmos, é preciso falar de alguns assuntos básicos, mas que são importantíssimos para toda apresentação. Qual é a finalidade dela? Qual que é o tipo do público que nós estamos lidando? Então vamos lá. Primeiro, a finalidade da apresentação. Ela pode ser feita ao vivo, enviada por e-mail, colocada online ou transformada até em um filme. São inúmeras possibilidades. Em todas essas situações, a preparação é fundamental. Qual é o equipamento que será usado? Seu trabalho precisa ser inteiramente compatível. A sua apresentação possui trilha sonora ou algum efeito de som? O local deve possuir um equipamento de áudio. Se a apresentação será enviada por e-mail, fique atento para o tamanho do arquivo, já que muitos serviços de correios eletrônicos possuem limites. E se ela for colocada online, é possível entender o conteúdo apenas lendo o que está na tela, sem a ajuda de um apresentador? Deu para perceber que são muitos detalhes que variam de situação para situação. Por isso, fique atento. Antes de começar qualquer apresentação, é bom listar a plataforma que será usada. A mais comum é o PowerPoint, mas existem muitas outras que nós vamos conhecer ainda nesse curso. O hardware disponível, incluindo computadores, projetores e som. É sempre bom lembrar de testar tudo antes. A resolução e a proporção da tela, que também nós vamos conhecer em detalhes nas aulas de design. E se o conteúdo será apresentado ao vivo, se ele vai ser colocado online ou até mesmo enviado por e-mail. Afinal, a quantidade de informação tem tudo a ver com isso. Durante esse curso, nós vamos aprender a lidar com algumas dessas questões, mas como as condições de cada apresentador podem variar, é sempre importante pensar nelas desde já. Ok, outro detalhe que antes de partirmos para a criação é o perfil do público. Existem tantas maneiras de abordar um assunto quanto existem pessoas diferentes. E é por isso que o estilo visual, o tom do texto, enfim, todos esses detalhes, eles estão sujeitos ao que o seu público espera da sua apresentação. Por exemplo, nós podemos usar essa tela para anunciar alguma convenção médica? Claro que não pode. E esta outra? A gente pode usar esse visual para vender pacotes de turismo? Ou você acha que esse escritório de advocacia poderia usar esse design? É isso mesmo. Como dizem por aí, o público é rei e cada apresentação deve ser digna da sua majestade. Nós temos alguns tipos de apresentação que são mais comuns. Veja só, uma apresentação formal, normalmente ela utiliza de uma linguagem séria, uma linguagem culta, com fontes sóbrias, fotografias. Já uma apresentação que fala sobre tecnologia, ela utiliza um vocabulário técnico, apoiado por gráficos, diagramas, além de usar ilustrações e fotos mais abstratas, fotos futuristas. Já uma apresentação lúdica, ela conta com ilustrações alegres, uma linguagem mais despojada. Cada um desses tipos tem a sua função e o seu efeito. O mais importante é saber qual vai ter a reação mais positiva. Assim, antes de começarmos o trabalho, é preciso imaginar o tipo de linguagem e qual visual vai ser mais interessante para o seu público. É a partir daí que nós criamos qualquer apresentação. Com tudo isso em mente, a gente pode falar sobre um tema importante. Qual a ferramenta que será usada? Por isso, na próxima aula você vai conhecer algumas das principais plataformas utilizadas no mercado. Até mais!